Olá, hoje a gente vai mergulhar fundo em um dos maiores mistérios do Brasil. Um caso que até hoje gera debate, o incidente de Varginha. Já pensou? Quase 30 anos se passaram e aquela história de uma cidadezinha em Minas Gerais, que virou o centro de um suposto encontro com extraterrestres, com direito à operação militar e tudo, nossa, ela continua cheia de perguntas sem resposta. Para a gente começar a entrar no clima da nossa análise, essa citação do Lima Barreto é perfeita. Ela nos faz pensar, sobre a possibilidade de existir algo mais lá fora, algo que a gente nem imagina. E para muita gente, foi exatamente essa possibilidade que bateu a porta lá em Varginha. Então, a pergunta que vai guiar toda a nossa conversa é essa aqui. O que de fato aconteceu em Varginha naquele sábado, 20 de janeiro de 1996? Vamos juntos analisar os relatos, as versões oficiais e, claro, as peças que parecem não se encaixar. Bom, vamos lá, direto para o começo de tudo. A história toda parte de um encontro que ninguém, absolutamente ninguém, esperava. O cenário não podia ser mais comum, sabe? Varginha, uma cidade tranquila no sul de Minas. Uma tarde de chuva, e aí 3 moças, a Liliane, a Valquíria e a Kátia, resolveram cortar caminho por um terreno baldio para chegar em casa mais rápido. Uma decisão simples do dia a dia, mas que mudou a vida delas para sempre. E foi nesse atalho que elas viram aquilo. O interessante aqui é reparar nos detalhes da descrição. Não era nenhum bicho conhecido, não. Elas falaram de uma criatura com a pele marrom, meio oleosa, uma cabeça gigante com umas 3 protuberâncias e uns olhos vermelhos, enormes, que não piscavam. E o mais curioso, a criatura parecia estar fraca, talvez machucada, ou com medo. Imagina o susto. Elas saíram correndo, claro, e contaram para a família. E a partir daí, a notícia se espalhou que nem rastro de pólvora. De repente, não era mais só a história das 3. Outros moradores começaram a relatar umas movimentações bem esquisitas de caminhões do Exército, do Corpo de Bombeiros, áreas da cidade sendo isoladas sem nenhuma explicação aparente. Com todo esse burburinho, era óbvio que uma versão oficial ia ter que aparecer. E ela veio. Vamos entender agora como é que as autoridades explicaram o que estava acontecendo. Em 1997, um ano depois, foi aberto um inquérito policial militar, o famoso IPM. E aqui tem um ponto fundamental. O objetivo do inquérito não era provar se um ET visitou Varginha ou não. A investigação queria saber o seguinte: houve participação irregular de militares e de veículos do Exército na suposta captura, como os ufólogos estavam dizendo? O foco era esse. E aqui a gente vê o coração do conflito, o ponto central da discórdia. De um lado você tem o relato das testemunhas, falando de uma criatura bizarra. Do outro, a conclusão oficial do IPM, que dizia o quê? Que as moças se enganaram. Que o que elas viram, na verdade, era um morador da cidade com problemas mentais, conhecido como Mudinho, que tinha o hábito de ficar agachado e naquele dia de chuva devia estar todo encolhido ali perto de um muro. Tá, e a movimentação toda dos militares? O inquérito também deu um jeito de explicar. Os caminhões que o pessoal viu pela cidade, eles estavam só indo para uma concessionária fazer manutenção de rotina. As áreas que foram bloqueadas, não existia registro de nenhuma operação especial. A conclusão foi que os horários e a logística dos relatos dos ufólogos simplesmente não batiam com as atividades reais dos militares. E, com isso, o inquérito foi arquivado pela Justiça Militar. Oficialmente, para o governo brasileiro, não teve captura de alienígena, não teve nada de irregular por parte das Forças Armadas. Fim de papo, caso encerrado. Ou será que não? É agora que a gente começa a olhar para aquelas peças que, simplesmente não se encaixam na versão oficial. Os pontos que mantêm esse mistério mais vivo do que nunca. E a primeira grande peça que destoa é a morte do policial militar Marco L. Xerezi. Os pesquisadores do caso afirmam que ele foi um dos que participou da captura da criatura. E o fato é que, poucas semanas depois do incidente, ele morreu. De uma forma bem misteriosa. Essa linha do tempo aqui mostra como tudo aconteceu rápido demais. Dia 20 de janeiro, o incidente. Logo em seguida, Xerezi é internado. No dia 15 de fevereiro, menos de um mês depois, ele morre. Essa proximidade das datas é, no mínimo, intrigante e alimenta muito especulação. E aqui, mais uma vez, 2 versões que batem de frente. A autopsia oficial diz que foi uma infecção bacteriana grave, nada de extraordinário. Já a teoria dos ufólogos levanta uma possibilidade bem mais exótica. Eles sugerem que a infecção foi consequência direta do contato físico com a criatura, como se fosse uma contaminação vinda de outro mundo. Por décadas a história ficou nesse impasse, sabe? A negação oficial de um lado e as teorias da conspiração do outro. Mas e se, depois de tanto tempo,
uma nova testemunha, alguém de dentro do sistema, resolvesse quebrar o silêncio. Pois é, e foi o que aconteceu. Quase 30 anos depois, o neurologista Ítalo Venturelli, um médico super respeitado na cidade, resolveu falar. Ele afirma que foi chamado a um hospital em Varginha e que viu com os próprios olhos uma criatura que não era humana. A frase dele é taxativa. Eu afastei um pouco e vi, o alien estava ali. Só que a descrição do Dr. Venturelli adiciona mais uma camada de complexidade ao mistério. Ele descreve um ser com o crânio em forma de gota, pele esbranquiçada e olhos cor de lilás. É bem diferente daquela criatura marrom de olhos vermelhos que as meninas viram. Mas, de qualquer forma, confirma a presença de algo não humano em Varginha. Será que eram duas criaturas diferentes? Com tantas versões, tantos depoimentos conflitantes, o que sobra disso tudo quase 30 anos depois? Vamos dar uma olhada no legado que esse mistério deixou. Olha, essa linha do tempo resume perfeitamente a jornada do caso. Começou lá em 96 com um relato que virou notícia nacional. Foi oficialmente encerrado em 97. Mas aí, nos anos 2020, ele renasceu com força total, com novas testemunhas aparecendo. Hoje a situação é essa, uma mistura de negação oficial com testemunhos que insistem em dizer que algo aconteceu. Mas por que essa história não morre? Bom, primeiro porque os testemunhos vêm de gente crível. Segundo, porque faltam documentos oficiais, abertos ao público. As explicações que foram dadas simplesmente não convencem todo mundo, não cobrem todos os relatos, e isso alimenta uma desconfiança. E claro, a força da memória coletiva e as brigas na justiça para abrir arquivos secretos mantêm essa chama acesa. E o impacto para Varginha foi gigantesco. A cidade abraçou a história de um jeito impressionante. Hoje, quem vai a Varginha vê ponto de ônibus em formato de disco voador, estátua de ET, até uma caixa d'água que parece uma nave espacial. O mistério virou a identidade da cidade, uma fonte de turismo. Então aqui estamos nós, quase 30 anos depois, e o mistério continua no ar. Afinal, o que aconteceu em Varginha? Foi a verdade oficial de um grande mal-entendido? Foi a força de uma memória coletiva que se tornou quase uma realidade? Ou foi algo completamente diferente? A única certeza é que a história do ET de Varginha continua nos fascinando e nos fazendo de vez em quando olhar para o céu com um pouco mais de curiosidade.